o corpo é esse copo. Aí imagina que esse copo tá cheio de impureza. De repente esse copo aqui, um monte de besteira, açúcar, doce industrializado, óleo, bacon. Como que a unção que Deus derramar na minha vida, ela vai atuar em alta magnitude com a minha carne totalmente doente, contaminada? Não tem como. Então teve um dia que Deus me pegou, porque eu abria muito jejum e comia um monte de besteira. Aí Deus falou assim: você está fazendo esse jejum de tola. Enquanto você não mudar a sua alimentação, eu não vou derramar novas revelações sobre a tua vida. Porque existe uma fase, apóstolo, que Deus, por misericórdia, Ele nos dá as revelações. Porque eu lembro, Deus, o que é isso? No começo do meu ministério eu via anjo, eu era arrebatada e eu comi um monte de besteira. O que está acontecendo, Deus? Aí o Senhor me deu a revelação. Falei assim, aquilo ali era o começo, era o desfrute, para você desfrutar. Vai ter um momento que aquilo não vai ter mais, você vai ter que mudar, porque aquela fase que eu estava, apóstolo, eu não tinha a maturidade de entender que eu precisava mudar a minha alimentação, entende? Então, conforme o Senhor ele foi me enchendo, aí eu comecei a sentir culpa. Aí eu olhei e falei assim, gente, eu tô acima do peso, eu tô comendo um monte de besteira. E aí teve um dia que eu acordei, aí eu fui pro meu devocional e o Senhor começou a falar comigo. Aí eu comecei a escrever tudo que ele estava falando, aí eu escrevia, aí o Senhor falou assim, filha, a partir de hoje eu tiro, e eu escrevendo, o açúcar da tua vida, porque o açúcar está te impedindo de receber novas revelações, você vai ter que abandonar o açúcar. O Então, açúcar, para mim, açúcar é apóstolo, cruel. foi cruel, para mim foi a morte, porque eu era extremamente formiga mesmo. Então era brigadeiro, bolo de pote, Nutella, Nem chocolate. fala isso, já fiquei com água na Nossa, boca. era aqueles copos de açaí, copo da felicidade. Aquilo ali o pastor ficava bravo comigo. Às vezes eu pedia milkshake, ele, meu, para, você tá igual uma formiga. O pastor chamava a minha atenção. Eu amava doce. Então foi um período terrível da minha vida, porque eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou abrir um ano, eu tô um ano sem açúcar. Aí o Senhor falou comigo que Foi é fácil. definitivo. Não, não é fácil. Aí o Senhor falou, eu tava crente, Falou né? que era pra sempre, não vai. Então, até então eu abri um ano, e até agora, dia 31 de dezembro agora, eu tava até fazendo planos com a Lorena, eu falei assim, amor, vou pedir pra Lorena fazer, porque eu vou fazer, vou passar um ano novo com ela, vou pedir pra ela fazer aquelas travessas, bombom de uva, não sei o quê. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar, que é pra sempre, que eu preciso abandonar o açúcar. Então, assim, o que que eu faço, né? Eu como fruta. Algumas coisas, quando eu tô com muita vontade, eu pego, tipo, eu pico algumas frutas e jogo um mel, né? Não é a mesma coisa. E quando eu tô muito agoniada, eu compro aquele chocolate zero glúten, zero lactose. Ah, o glúten também, viu? Tem uma revelação do glúten aí que o apóstolo nos trouxe. Eu tirei o glúten. Glúten é o quê? É o pão? O glúten tem no pão, nas massas, né? E aí eu tirei. Só que o glúten eu tô tirando aos poucos. Por exemplo, o pãozinho. Sabe o Ah, pãozinho? Aquele não pãozinho que fala você do aperta, pãozinho, não. aposto. Aí ele faz. Eu tô de jejum, tô morrendo de fome. Aí você faz aquele barulho assim, ó, creque, Eita, sabe? já Então, tá dando fome. o pãozinho, uma vez ou outra eu como, mas o senhor tá me pegando já com isso, porque o senhor pediu definitivo. Mas o açúcar eu entreguei e aí eu faço essas substituições. Eu pego um produto zero. Quando eu tô com muita vontade, eu como lá esse chocolate amargo, né? Mas assim, não é aquela coisa, né? Por exemplo, eu vou nas festas, eu fico muito privada. Quando eu vou em algum lugar, pastor, o que que você tá comendo? Eu falo assim, olha, eu não como bolo, eu não posso, só se for zero açúcar. Você faz um bolo com banana e adoça com mel, eu posso comer. Então, a minha alimentação tá muito regrada, mas assim, eu falo que a minha vida, apóstolo, mudou completamente, assim, em relação a revelações, sentir a presença de Deus. Depois que eu mudei a minha alimentação, assim, eu sinto demais, demais, demais. E era bem diferente quando a minha alimentação era inadequada. Então, como tem um mês que a pastora tá aqui, Vai né, fazer, tem acho que umas 2, 3 semanas. e a pastora já foi em alguns lugares, vamos perguntar daqui. E como a pastora disse que está mais sensível, existe diferença de território de demônio de uma cidade para outra? Você estava lá no litoral, agora está em Alphaville, é um bairro nobre de São Paulo, né? Para quem não conhece, de São Paulo está aqui em Barueri, também em Santana de Parnaíba, se eu não me engano, né? Divide as duas cidades, mas do estado de São Paulo é um bairro nobre. Muda a guerra, tem mais demônio, tem menos demônio, ou é tudo igual? Com certeza. Lá na Baixada, eu creio que tinham muito mais demônios me resistindo. Lá na Baixada, a opressão era pior.
Eu senti assim, era uma guerra terrível na oração, porque a cidade de Praia Grande, as cidades aos arredores, elas são consagradas mesmo a demônios, né? Tanto é que se você vê, tem uma estátua gigante de Iemanjá lá numa das praias de Praia Grande, e tem muita bruxa lá, muita bruxaria. Você vê direto, tinha cortes, um canal que eu seguia, e eles pegavam ali, filmavam às vezes as bruxas fazendo rituais na praia. Tem muita, muita macumba mesmo, de alto nível na praia. Então eu sentia muito mais opressão lá do que aqui. Um dos lugares que eu fui assim, que pra mim foram os mais terríveis, foi Belém do Pará. A minha família é de lá. Eu nunca senti um nível de guerra espiritual quando eu estive no Pará. Foi assim, dias terríveis para orar, né? Não. O Rio de Janeiro também, terrível. Mas eu achei que o Pará tava pior. O Rio de Janeiro, quando eu cruzei a fronteira, eu fui pro Rio de Janeiro recentemente. Quando eu cruzei a fronteira, quando eu pisei no Rio, eu comecei a receber ataque na mente. Seta, falas, na mente, na mente, na mente. Eu falei assim, gente, o que que é isso? Eu não tava assim em São Paulo? Muita guerra na mente eu vivi no Rio. E eu notei que o céu é diferente no Rio de Janeiro. É uma coisa assim, parece que tem uma... Eu vi assim com os olhos espirituais uma nuvem, mas não uma nuvem de glória, infelizmente, assim, como se fosse uma nuvem de demônios ali, um impedimento ali no céu. Tanto é que a oração lá, eu consegui mesmo me desenvolver na oração quando eu estava lá dentro da igreja, porque a igreja que eu fui lá do apóstolo, o apóstolo, ele é um príncipe naquela região, né? Então, ele tem o domínio daquela região ali. Então, você vê que quando eu entrava na igreja, a atmosfera já era diferente, porque ele já tem autoridade sobre aquela região. Quando a gente estava em outro lugar, a gente sentia o nível de guerra. Então, sim, existem demônios territoriais. E falo mais, existem bênçãos na vida de uma pessoa que ela só vai receber quando ela mudar da região. Não vai ter como. Ela não vai conseguir receber aquilo no meio daqueles demônios territoriais. Existem lugares que o nível de guerra é em alta magnitude. Você vai ter que pedir uma estratégia de Deus para você sair desse lugar. Porque tem lugares que é terrível, são terríveis. Até o apóstolo Robson, uma vez eu peguei um vídeo dele falando isso, eu achei bem interessante que às vezes você precisa de um lugar, não sei se ele usou aquele texto de Elias, que Deus começa a falar com ele e fala, vai para Horebe. Por que não já falou ali? E Exatamente. às vezes você tem que mudar de cidade, ou mesmo se for uma viagem apenas, porque muda a guerra, muda a batalha, muda a atmosfera. E qual é o lugar pesado que você acha no Brasil? Escreve aí, quem sabe a pastora Pam vai visitar para orar aí. Escreve aí no comentário qual o lugar pesado. Tô fugindo de guerra, hein, apóstolo? Me coloque em guerra. É guerreira. Ela é guerreira, vai viajar o Brasil inteiro aí para tomar pregar, o território, né, tomar o apóstolo? território. Eu achei muito interessante nos tópicos que nós estávamos planejando aqui, o nosso podcast, o Podercast. Eu achei interessante isso aqui, que tem muitas pessoas que confiam mais na conta bancária, nos cálculos, na lógica, do que o espiritual, do que em Deus. Isso é incredulidade, isso é errado, porque as pessoas que... Essas pessoas, apóstolo, elas não tiveram uma experiência com Deus, né? Porque as pessoas que elas não entraram na atmosfera, né, de Deus, elas vivem dos recursos humanos. Então, assim, aquela pessoa, ela olha para a conta dela e fala assim, bom, tem R$ 10 na minha conta, então eu não vou conseguir abrir uma loja, eu não vou conseguir empreender. Entende? Então elas não trabalham na lógica de Deus. Por exemplo, se você falasse para mim há 4 anos que eu ia estar morando aqui na região de Alphaville, eu ia dar uma gargalhada. Eu falei assim, imagina, mas Deus é um Deus que coloca você no meio dos grandes, e Deus, ele não trabalha com a tua conta bancária. Deus, ele não trabalha com a tua limitação, com o teu diploma. Deus, ele é um Deus magnânimo, Deus é o Todo-Poderoso. Você acha que Deus vai depender da tua conta? Deus vai depender do teu diploma para fazer algo na tua vida? Será que você limita Deus a esse ponto? Será que Deus é um Deus fraco? Deus só vai fazer se eu tiver 10 mil na minha conta? Deus é um Deus que tem a passagem na Bíblia que a multidão que ele alimentou foram mais de 5.000 homens, e eram quantos peixes, eram quantos pães. E ele alimentou uma multidão. Então imagina se Jesus, naquele fato, naquele acontecimento, ele tivesse olhado ali para o número de pães, ele teria ido para casa. Bom, não tem, essa conta não bate.
né? Olha quantos pães tem, olha quantos peixes, olha essa multidão. Então, Deus é um Deus que não trabalha dentro das nossas limitações. Então, basta você confiar. Então, assim, apóstolo, para Deus me colocar onde eu tô agora, nessa região, eu tive que confiar demais. Eu abandonei emprego, eu pedi as contas, né? Eu me mudei. Então, assim, se eu falar para você que eu tenho uma garantia de estar aqui, eu tô vindo literalmente pela fé. A gente não tem garantia. A garantia é Deus. Então, eu confio em Deus. Se eu vim para cá, se Deus me trouxe para cá, certamente Ele vai suprir todas as necessidades para eu me manter nesse lugar, porque não faz sentido. Deus te dá uma visão, aí você vai para um lugar, aí você vai passar fome, você vai passar agonia, porque aí não vai fazer sentido, porque você vai querer questionar Deus. Mas Deus foi o Senhor que mandou. Aí entra naquele ponto. Será mesmo que foi Deus que mandou? Será que o vento que você está passando hoje, será que realmente você não se antecipou? Porque tem um perigo nisso. Muitas das vezes a gente se antecipa. E antes de eu vir para cá, eu busquei várias confirmações. E quando eu recebi a última revelação, faltava 10 dias para eu falar com a moça da imobiliária que eu ia devolver a casa. Porque se passasse do dia 11 de novembro, Deus fala muito comigo com o número 11. Tanto é que a gente assinou lá no dia 11 de novembro, o número da casa era 461. 4 mais 6 mais 1 dá 11. Deus fala demais. E a casa que eu vim morar, o número é 11, o número do apartamento. Deus fala demais com o número 11. Então, eu sempre peço confirmações. Falei, Senhor, o Senhor sabe do seu mistério comigo com 11, então me traz confirmação. Então, eu peço várias confirmações justamente para eu não ter que chorar depois. Então, eu faço as coisas muito na direção de Deus. Quando eu vim para cá, apóstolo, eu vim ver 3 apartamentos. Eu falei assim, Senhor, um desses vai ser meu. E o Senhor vai ter que falar comigo para eu saber qual que é para eu escolher. Aí no terceiro apartamento que a gente foi, eu perguntei para a corretora, né? Eu falei assim, qual que é o número qual que é o andar? Ela falou, é o 11º. É o 11. Eu falei assim, qual que é o número do apartamento? Ela, 1102. Falei, tá bom, senhor, vou pedir só mais uma confirmação. Aí cheguei lá e o corredor, ali, esse prédio, são 2 apartamentos por andar. Aí no corredor do meu apartamento tinha um quadro do leão da tribo de Judá. E era na área comum do prédio. Não pode isso nas áreas comuns. Ou seja, a própria vizinha foi que, né, deve ser cristã, colocou lá. Aí quando eu entrei, aí eu vi, aí eu senti que aquilo era de Deus. Porque eu queria estar num lugar que não tivesse... Sabe esses lugares que você tá que tem vários prédios assim que tampa a visão? A minha visão ela é totalmente ampla. E eu gosto de orar olhando para o céu. E ali foi várias coisas assim, confirmação. E ali o Senhor me colocou nesse lugar. Então, Deus, ele é um Deus que ele promete o que ele cumpre. Não tenha medo. Se Deus está colocando um sonho hoje no teu coração de empreender, de abrir um negócio, de lançar um curso, né? Deus que dá a visão é o Deus que garante, te dá os recursos para viver a visão. Então, assim, se te falta fé, peça fé, porque Deus, ele não vai trabalhar na tua realidade. De repente você tá ali, pastor, eu tô aqui, eu moro com os meus pais, eu tô morando de favor, esquece a tua realidade. Deus, ele não vai trabalhar com o que você tem na mão. Deus, ele trabalha com o que ele tem na mão. E ele coloca nas tuas mãos o que vem do alto. Então, primeiro vem o recurso do alto, e aí você trabalha com o que Deus te dá e não com o que você tem. Aleluia. No meu canal, muita gente pede oração por cura e por prosperidade. Na área financeira, muita gente. Talvez no seu canal também. No Instagram. Porque muita gente, filho de Deus, servo de Deus, não prospera. É espiritual, é demônio, Com certeza, são os demônios da escassez. O maior impedimento na maioria da vida dos cristãos é a área financeira. Por quê, apóstolo? A área financeira ela vai te impedir de muitas coisas. Ela vai te impedir, de repente você não tem dinheiro nem para ir para a igreja, você não pode pagar a passagem. Então o diabo, ele vai atuar de forma intensa na vida financeira de alguém, porque através do dinheiro, através do financeiro, é que você vai ter os recursos para viver as promessas, né? Então, a área do dinheiro é uma da área que o diabo mais bate na vida de uma pessoa, de 2 formas. Uma das formas é quando a pessoa ela tem o espírito da escassez na vida dela, né? O espírito ali é um espírito atuante e aquela pessoa, ela tem o temor de ter dinheiro, ela acha que ser rica é errado.
Então, se de repente eu chegar numa pessoa e falar que eu tô morando na região de Alphaville, a pessoa vai achar que eu me perdi, que eu me corrompi. A pessoa, ela não entende que Deus, ele dá riquezas, ele mima os filhos. Deus deu riquezas para Abraão. Se for trazer o que Abraão tinha, converter para a moeda de hoje, Abraão era trilionário. Então, por que que essas pessoas se limitam em acreditar que Deus cura, Deus liberta, Deus transforma? E por que que Deus não pode te prosperar? Então, as pessoas elas ficam presas nisso, acham que é errado ser rico. Rico que eu digo é prosperidade, é ter riquezas, é você ter bens, é você ter conforto, é você comer de forma, porque Deus quer que a gente coma saudável. Então, para você ter uma alimentação saudável, você precisa ter dinheiro. Como que você vai comprar? Se você for ver o preço, o arroz integral é caro. Comida É, saudável é mais caro é do que a caro, outra. pão sem glúten é caríssimo. Então, para Deus me exigir uma alimentação, ele me deu recursos para eu comprar. Eu falei assim, Deus, tá bom, vou mudar minha alimentação, mas o senhor vai ter que me dar recursos para eu poder comprar esses produtos que são caros. Então, a gente precisa entender esse princípio. Só que existem raízes que a gente precisa vencer. Então, na área financeira, a pessoa ela precisa passar uma libertação para ela vencer, para ela ser uma autoridade naquilo. Então, existem diversos motivos pelos quais uma pessoa ela pode estar com legalidade nas finanças. Então, eu vou trazer aqui alguns modelos, tá, apóstolo? Porque pode ser várias coisas. Pode ser uma maldição geracional, pode ser uma obra de bruxaria que não foi quebrada, pecados sexuais bloqueiam a vida financeira de uma pessoa. Se tem uma legalidade na vida dela, de repente aquela pessoa, ela rouba, ela furta, ela cobra juros exorbitantes. Ou o famoso gato que eu falei no último podcast, de repente a pessoa rouba a energia elétrica, ela é uma ladra. Como que aquela pessoa ela quer vencer o princípio da prosperidade se ela rouba água, se ela rouba energia? Ai, pastor, eu tô num lugar que as pessoas fazem isso e eu não tenho culpa. Você vai ter que sair dessa região. Você vai ter que sair daí, você vai ter que romper. Seja o rompedor da sua linhagem. Eu fui a rompedora. Não tem pastor na minha família. Então eu rompi com aquilo. Falei, diabo, tu vai sair do meu caminho. Eu vou romper, porque eu vivi um ciclo que os meus pais viveram. Era sempre aquele aperto, nome sujo, outra coisa, dívidas. De repente você quer prosperar, mas você não paga quem você deve. Você comprou ali da irmã, você não pagou, você finge, ainda fica com raiva. Tem gente que fica com raiva quando é cobrado. Eu acho isso um absurdo, gente. A pessoa não cumpre com a palavra. Existe uma autoridade no som da tua voz. Quando você fala algo, em nome de Jesus, os demônios vai olhar, não vai ter validação a tua palavra, porque você é uma pessoa que deve, você não paga. Você compra com má intenção, você está com dívidas, entende? Você está com nome sujo. Então existe um princípio, apóstolo, de honra. Você dá trabalho. Você vai ter que reajustar tudo isso, pague suas dívidas, honre com a sua palavra, seja honesto. Honesto que eu digo é você ir no mercado e você não pegar uma uva, porque isso é roubo. Eu lembro uma vez, apóstolo, eu vou contar isso que eu contei lá no podcast do Rafael, o pessoal gostou bastante, eu vou contar aqui. Roupas falsificadas. Tava eu lá, né, linda e plena, em Belém do Pará. Eu já tava, isso aqui tem pouco tempo, tá? Eu já tava na presença de Deus, atuante, no meu ministério de libertação. Olha como que o diabo pega a gente. E aí a gente foi naquela feira do Vero Peso. E essa feira tem várias coisinhas, né? E nem me liguei que tinha coisa falsificada. Aí, beleza, a gente lá tudo empolgado, comprando, e açaí, e é isso e aquilo. Aí, beleza. A opressão foi tanta lá que, nossa, aconteceu umas coisas terríveis. Aí, tá, aí o Anthony viu um conjuntinho. E aí, mãe, foi qual do Remo? Ah, mãe, compra esse conjuntinho, escuta isso daqui, aposto, pra você ver o que aconteceu comigo depois. Aí ele foi, a gente comprou, fomos para casa plenos, nem me ligamos em nada. Aí beleza, fomos dormir. Quando foi de manhã, apóstolo, eu ouvi a voz do anjo, bravo. Ele gritou, pirataria é crime. E eu acordei com isso. Aí eu falei, não, gente. Aí eu achei que era tipo um sonho da minha carne. Aí você acredita que eu voltei a dormir? Eu tava tão sonolenta, aí eu voltei a dormir. Aí quando eu abri o olho de novo, ele, pirataria é crime. Aí eu acordei o pastor, falei, amor, pirataria é crime. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Aí tipo assim, até a pessoa acordar, né? Olha, o que tá O falando? que a gente comprou? Aí beleza, a gente foi e fez, meu Deus, o conjunto do Anthony é pirata.
Pra você ver que quanto mais é dado, mais é cobrado. O anjo cobrou um conjuntinho que eu comprei falsificado. Aí pedimos perdão a Deus, né? Nos desfizemos do conjunto. Deu pra alguém? Não, nos desfizemos mesmo. Porque se você dá, você vai estar dando algo falsificado pra pessoa. A gente queimou, né? Do cartão, é. Aí, naquela madrugada, o meu cartão foi clonado. Meu cartão de crédito. E aí o senhor falou, esse foi o A prejuízo. legalidade. A legalidade. Aí o meu cartão. Por isso que eu falo, gente, Não, você se tiver, ó, alguém não, tem que falar. Se tá com alguma coisa pirata, o que a pessoa faz? Joga fora? tem que se desfazer, tem que queimar. Porque é pirata, você vai estar financiando a pirataria. Você vai dar pra alguém, você vai estar. Pastor, agora veio a ideia, tem gente que vai ficar sem roupa. É, então veja bem. Você fez um bom apontamento. Vamos lá. Você recebeu essa revelação, certo? Você vai pedir perdão ao Senhor. Eu não estou falando para você ficar nu. E você vai apresentar isso a Deus, Senhor. Ao longo dos meses eu vou comprando outros tipos. Ah, mas pastora, eu não tenho condições de comprar uma roupa original. Então não precisa ser da marca, não precisa ser da Adidas, da Nike. Você vai numa loja comum, vai numa Caedu da vida e compra uma camisa polo lá. Por quê? Se você não tem condições, não compre, meu querido, né? Qual que é o maior erro das pessoas? A pessoa quer ter o que ela não tem condições de ter. E aí, o que eu sugiro para essa pessoa? Peça perdão a Deus, né? Ó, Senhor, me perdoa, porque tudo isso traz escassez para tua vida financeira. Então, se você não tem condições, e aí depois? Aí o pastor jogou fora as capinhas do iPhone, que era tudo falsificada. Eu tive que jogar e a gente comprou direto no Mercado Livre, numas lojas, né, que tem umas paralelas, mas não é falsificada. Tem lá o CNPJ, tem lá. O que é diferente de você comprar algo que tem o símbolo da maçãzinha e não é original, né? Enfim, esse dia eu nunca me esqueço. Aí o meu cartão foi clonado, mas para honra e glória do Senhor Jesus a gente contestou, aí conseguimos, ganhamos, né? Aí eles estornaram o crédito, pedi perdão a Deus e ali eu entendi que a minha vida tem que estar no mais perfeito alinhamento com o Senhor, porque senão a gente sofre prejuízos. Então, apóstolo, para resumir, são várias coisas. Às vezes você tem aquele. Quem tem aquele TV Box em casa, que é um monte de canal e você paga R$ 10 por mês? Rouba o sinal, né? Isso aí rouba sinal. Então são essas pequenas raposas. São essas pequenas coisinhas que, não tem nada a ver. Tá roubando a tua semente, roubando a tua bênção. Às vezes você vai no mercado, você abre um biscoito, deixa a embalagem lá, não paga, isso é roubo. Você pega uma uva, você tá roubando. Às vezes eu vou no mercado com as minhas filhas, elas querem comer, aí eu vou, eu levo, né? Eu coloco as frutinhas, coloco lá para pesar, pago para elas poderem comer. Enquanto não faz isso, eu não dou para elas. Eu falei assim, filha, se você comer, a gente tá roubando, a gente tá tirando algo que não é nosso. E a gente faz isso em todos os lugares. É muito difícil, apóstolo, ter uma vida assim. Não é fácil. A gente tem que dizer muitos nãos, né? Às vezes, teve uma vez, a gente foi abrir a documentação da igreja, e uma pessoa chegou em mim, olha, se você falar que a sua igreja é assim, 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 você paga menos taxas. Se você fizer isso, sabe o famoso jeitinho brasileiro? Eu falei assim, não, Deus, isso não faz sentido para mim. Se o Senhor tá mandando eu abrir o CNPJ da igreja, o Senhor vai ter que mandar, pode ser 10, 20, 30 mil, o Senhor vai ter que mandar o recurso, porque é o Senhor que tá mandando. Então, as pessoas, elas falham nisso. Elas creem que Deus é um Deus impotente. Um Deus que eu preciso dar um jeitinho. Quantas, até pastor mesmo que tem igreja, aí ele divide o espaço da igreja com uma danceteria, divide o espaço para dividir o aluguel, deixa ali altar para demônio ser levantado naquele espaço, né? Como teve recentemente, teve uma história, acho que foi no Pará, né? Uma igreja ali cedeu o espaço para uma apresentação do mundo secular. Que cristãos, que tipo de pastor é esse? Que tipo de líder é esse que chega a um ponto como esse? Você ceder um espaço que foi santo, consagrado ao Senhor Jesus, para os demônios, para o reino das trevas, pintar e bordar naquele espaço que foi consagrado e santificado ao Senhor. Mas esses vão pagar um grande preço, vão prestar conta com Deus, certamente. Amém. Pastor, estava comentando que é muito perigoso para líderes ficar na posição de que vai ser um curador da alma, vai ser um libertador, vai resolver o problema da pessoa. É perigo esse líder se posicionar desta forma? Com certeza, porque ele está roubando a glória de Deus.
Tem até alguns apóstolos que têm alguns ensinamentos, né? Que eu aprendi também, achei lá atrás, achei que isso era certo, depois o Espírito Santo me trouxe a revelação. Eles falam que vão acessar a tua alma. Ah, eu vou entrar no compartimento da tua alma. Isso aí é satanismo, é bruxaria pura, é projeção astral. Como que você vai acessar a alma de uma pessoa? O único que tem poder para isso é Deus. O Espírito Santo acessa a alma de alguém. Teve algo também que eu aprendi com o apóstolo, que ele falou que tem alguns protocolos de libertadores que eles falam assim: eu, fulano de tal, autorizo a pastora a orar. Gente, eu já tinha feito isso, eu me senti tão constrangida. Eu falei assim, eu já fiz. Mas como isso, assim? Tipo assim, no momento da Ah, oração, eu falo pra pessoa eu igual. chego pra você assim, apóstolo, eu vou orar por você, mas antes de eu orar, você vai ter que falar assim: eu, Ariston Júnior, autorizo a Pamela Alonso a orar por mim. Ele falou que isso é bruxaria, é verdade. E ali eu fui tão confrontada, eu falei assim: como que eu vou estar me colocando na posição do Espírito? Quem tem que autorizar alguma coisa não é a pessoa, é pelo poder de Deus que aquela pessoa vai ser liberta. Então, é como se aquela pessoa estivesse dando um documento e falando para você: é você que vai me libertar. Eu autorizo você me libertar, quebrar a minha maldição. Então, isso é muito, muito, muito perigoso, porque a gente se coloca no lugar de Deus. Por isso que eu sei que as pessoas, às vezes, elas me veem como uma libertadora. Glória a Jesus, né? Ah, a pastora Pamela, ela é usada em libertação. Eu sei, não adianta eu querer mudar uma nomenclatura que se tornou uma questão cultural. É igual o pastor. Eu sei que não existe pastora na Bíblia, mas eu pastoreio junto com o pastor Rony. Então eu não vou ficar falando, olha, não me chama de libertadora, não me chama de pastora porque não tem na Bíblia, né? Não vou me tornar uma pessoa dessa forma. Mas é perigoso a gente se engrandecer com os nossos dons e achar que somos nós que libertamos, né? Eu já ouvi cada coisa, posto lá na internet, gente que fala que liberta só com a presença. A pessoa chega, os demônios saem, ela olha, os demônios, isso é perigoso, que a gente está tirando a glória de Deus. Meu querido, minha querida, você não liberta ninguém. Quem liberta é Jesus. Por misericórdia, ele usa a minha vida. Teve algumas libertações que o Senhor me usou e eu sei que não fui eu. Ai, pastora, né? Depois que eu te conheci, a minha vida foi transformada. Eu sempre falo, gente, toda honra e toda glória é do Senhor Jesus, porque é Ele que me usa. A hora que Ele quiser, Deus ele pode me descartar e falar assim: eu não te uso mais, vou me afastar de você, porque você se corrompeu. E eu ficar andando só com os dons, mas sem a presença dEle. Lá no começo você falou assim que existe muita gente usando protocolos falidos na área da libertação. Dê um exemplo que eu fiquei curioso. O que é esses protocolos falidos? Tem algum exemplo? Agora você me pegou, apóstolo do céu, isso vai dar um burburinho. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu não estou invalidando o ministério de ninguém, não estou citando o nome de ninguém. Protocolo falido para mim é uma pauta de oração. De repente, a pessoa acha que ela vai se desligar de todos os espíritos geracionais lendo um papel. Isso é um protocolo falido para mim, não é assim. Ah, eu, Pamela Alonso, rejeito, renuncio. Isso é necessário? É, mas não é isso que te liberta. O primeiro protocolo de uma libertação é você renunciar. A gente tem que sim confessar, renunciar aos pactos, mas isso não quer dizer que nesse momento que você está lendo esse papel, toda a tua geração foi desligada. Não é verdade. Não sai assim. Existem libertações que a pessoa ela vai ter que pelejar no jejum, na oração, na Bíblia, e vai ser anos até ela ser uma pessoa cheia do fogo de Deus e o próprio fogo de Deus consumir esses espíritos geracionais na geração dela. Então pode ser que no momento daquele protocolo, eu possa afirmar para você que 5% dos demônios, alguns que são os mais fraquinhos, eles saem, né? Mas não sai todos não. Então isso para mim é um protocolo falido. O que é um protocolo falido? É uma pessoa agendar a libertação dela. Ah, eu vou comprar uma sessão de libertação. Você sabe se é da vontade de Deus você fazer isso? Será que você não crê que Jesus te liberta? Você vai ter que marcar, agendar, pagar uma libertação. Isso é um protocolo falido. Porque Jesus, quando ele esteve ao mundo, ele sempre foi submisso à vontade de Deus. E eu acho lindo, quando ele estava angustiado, próximo ali, né, a ser crucificado, ele olhou e ele falou assim para Deus: Deus, se possível,
afasta de mim esse cálice. Então, em nenhum momento, ele, como sendo filho de Deus, ele poderia ter falado ali, olha, Deus, eu não quero passar por isso. Afasta isso de mim, eu não vou passar por... Ele poderia, porque ele era filho de Deus, ele poderia se recusar. Mas em todo tempo, ele falava assim, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero passar. Mas que, todavia, seja feita a tua vontade. Então, está faltando em muito crente viver a vontade de Deus. Pastor, eu estou num processo. Quero sair do processo. Você está no processo. Quem vai tirar do processo não sou eu, é Deus. Você sabe se é para você sair desse deserto? Deserto é forja. Deserto te dá armamento. Deserto te dá unção. Deserto te dá experiência com Deus. Por que você quer sair do deserto? Então, a maioria das pessoas, elas querem fugir do propósito de Deus. E eu lamento te informar, o propósito de Deus é passar por deserto. Eu passo por deserto, Jesus passou pelo deserto. Por quem somos nós? Eu falo para os meus seguidores na fila do pão, eles dão risada. Quem somos nós, alecrins dourados, para não querer passar por um processo? Ninguém quer passar, não quer viver prova, apóstolo. A pessoa não quer ser forjado. É terrível. Eu não gosto de viver processo, eu confesso. Mas eu sei que eu preciso viver, porque é isso que vai me dar autoridade sobre os demônios. É isso que vai me levar para o próximo estágio. Se eu não passar pelo processo, eu vou ficar a vida inteira nessa estação. Eu quero novas estações com Deus, eu quero ver a glória dele, eu quero ouvir a voz audível dele. E eu sei que quando Deus abrir os meus ouvidos para eu ouvir a voz dele, novas patentes de demônio vão me enfrentar. Isso é real. Quanto mais você sobe na sua hierarquia espiritual, outros demônios vão te enfrentar. Então, de repente, hoje, você está pedindo assim para Deus, Deus, eu quero ouvir tua voz. Mas você tem que ter em mente que para Deus te dar uma experiência como essa, uma nova patente vai te enfrentar. Será que você está preparado? Então, eu sei que quando eu venço uma estação, Deus tem novas coisas para mim. E eu estou extremamente ansiosa para viver, porque eu sei que Deus, ele não se revelou para mim por inteiro, e ele creio que ele nunca vai se revelar para ninguém. Eu creio que Deus, ele dá pequenas porções de revelação. Se você falar, eu conheço Deus, não conhece. Então, a cada revelação que Deus me dá dele, eu me sinto mais apaixonada por ele. Então, antes, eu era uma pessoa que eu achava que conhecia Deus pelo meu excesso de livros, que eu li um monte de livro, Rebecca Brown, aquela lá, Ana Mendes, enfim, Paul Yang-Shu, e ali eu era uma biblioteca ambulante e eu saía ali replicando o que eu aprendi dos livros. Mas hoje eu falo para você, apóstolo, que o meu maior tesouro é falar para as pessoas quem ele é. Então, eu sei que dá engajamento falar de demônio, eu sei, dá engajamento falar de libertação, mas eu amo falar dele, eu amo ser um instrumento para que as pessoas conheçam ele e andem com ele. Porque quando você está com ele, você não tem mais nenhum tipo de interesse contrário a conhecer mais dele. Tanto é que na escola, a gente seguiu um protocolo assim, eu falei, pessoal, ó, eu não vou ficar aqui falando de demônio para vocês. Primeiro eu vou revelar, eu vou falar, eu não, né? O Espírito Santo vai revelar quem ele é para vocês, porque se vocês não tiverem fundamentados em quem Jesus é, vai ser só mais um curso. Então eu ensino eles a buscar, a orar, a jejuar, madrugada, ir para monte. Então eu fico empolgada falando as coisas que eu vivo com ele, as experiências, e eu sigo faminta, querendo viver novas coisas. E eu já falei para ele, falei assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz de trovão mesmo, falando o meu nome. Pamela! Um dos meus maiores sonhos é ouvir a voz audível. Eu já ouvi a voz dele, mas na minha mente, ele me chamando de filha. É uma voz grossa, mas eu queria ouvir aquela voz que muitas pessoas... Eu já até assisti um testemunho da Sara Shiva, ela falou que já escutou a voz, acho que foi de Jesus que ela escutou, se eu não me engano. Mas ela escutou de voz audível. E então é um dos meus sonhos. E eu creio que eu estou no caminho para viver isso.